1, 2, 3, come on! Salve galera, seja muito bem-vindo ao seu Palpite Cast, o seu podcast de futebol. E como sempre, ao meu lado, o meu grande parceiro, amigo e co-host, Cristian Dionísio. E aí, homem? Tudo certo, beleza? Tem muita coisa boa hoje ou não? Porra, bastante. A gente foi bem ou mal nos palpites da última rodada, Cris? Acho que a gente foi bem, cara. Eu tô nessa Mas, expectativa. fomos bem. Você ainda tá na minha frente. E o Davi, como me acompanhou... O Davi é seu filho, eu acho, viu, cara? Davi Nunes, seja bem-vindo ao bate-papo também, o nosso querido Davi, nosso operador, chefe filósofo da equipe aqui. E aí, rodada boa, Cris? Como é que você enxergou a rodada de ontem do Campeonato Brasileiro? A gente viu algumas partidas ali, a torcida do Grêmio reclamando muito, queria que você falasse a esse respeito. Teve ali um grande jogo também, São Paulo e Botafogo. Teve bastante coisa que aconteceu nessa rodada. E a rodada do final de semana promete. Tem alguns jogos muito bacanas, vamos falar a respeito. Temos aí um jogo crucial aí para a sequência do campeonato, pensando no Corinthians e Atlético. O Corinthians costuma se dar bem no Mineirão, mas dessa vez vai pegar uma bucha. Tem também o Botafogo e Cruzeiro, rodada forte, né? Pesada do próximo final de semana. A rodada foi boa, né? Bons jogos, nível técnico bom, né? Interessante, algumas partidas ali que tem alguns jogos também que não dá para ficar na frente da TV há muito tempo, né? Meu Deus do céu, infelizmente às vezes acontece, mas tiveram alguns jogos interessantes, bons resultados, né? E agora vamos fazer uma análise aí da próxima rodada, ver o que acontece. Tem algumas surpresas aí que podem vir aí ao longo do campeonato, considerando o pessoal da parte de baixo brigando para fugir de rebaixamento, vai roubar pontos do pessoal lá de cima. Enfim, tem muitas coisas aí interessantes para a gente falar. Sem dúvida. Eu quero mandar aqui um abraço muito especial para o pessoal da Betsul, especial meu grande amigo Fernando Garita, que são nossos parceiros no programa de hoje. Vai ter bastante previsão da rodada também, né, Cris? Sim, bastante coisas, bastante duelos interessantes aí que estão por vir e eu espero que tenham bons jogos. Acho que isso é o mais importante, Marcelo, que tenham bons jogos, que a gente fique na frente da TV e tenha prazer de ver os jogos e depois do resultado, sabe lá Deus o que acontece. Sem dúvida. Cris, uma notícia que tem roubado a cena aqui no futebol, eu vou te perguntar porque envolve um jogador da sua posição, né? Centroavante, homem-gol, um jogador que eu vi bem treinando na Copa do Mundo de 2018. Sou fã dele, acho ele um jogador de alto nível técnico. Estão dizendo de uma possível contratação do Firmino, né? De uma possível, provável, uma negociação que está em andamento com o Corinthians, do Roberto Firmino. Perfeito. Eu não tenho muita informação da confirmação ou não dessa contratação, mas o que a gente pode falar é sobre o jogador. E nada melhor você, como centroavante especialista, para falar a respeito do que você pensa aí do Roberto Firmino. Seria uma contratação extraordinária. Se tratar de um jogador inteligentíssimo, um jogador de alto nível, né? Um jogador que pode agregar muito à equipe do Corinthians, né? Não só em termos de dentro de campo, como também de fora de campo, em ações de marketing, isso tudo. O torcedor, a confiança do torcedor, resgatar também a confiança do torcedor. Não que o Yuri Alberto não tenha dado certo, vem melhorando, vem crescendo, vem fazendo bons jogos, mas um jogador desse padrão, desse nível, né, ele dá mais segurança para o torcedor. O Firmino é um jogador aí que até 2 anos atrás era um dos principais jogadores do Liverpool. Sem dúvida. Um jogador de alto nível. Então, seria uma contratação extraordinária, não só para o Corinthians, como para o futebol brasileiro. A gente vê no Roberto Firmino, quando eu
tive a oportunidade de vê-lo ali treinando, conheci até a família dele, foi muito bacana, assim. Uhum. Cara, o Firmino é um jogador que você falou, é muito inteligente. Ele não é aquele centroavante. Ele é mais do que um centroavante, né, cara? Ele consegue sair da área muito bem, chamar pra tabela. E talvez seja aquela liderança técnica. E além de técnica, de experiência, que ele pode ajudar esse momento tão difícil Aquela que imagem, sente o né? Corinthians, né? Aquele jogador que o torcedor vai colocar os olhos, vai dizer assim, porra, a gente pode confiar, né? A gente, porra, acredita. Como foi? Vamos pegar mais recentemente aí a contratação do Suárez do Grêmio. Sim, mudou tudo, né? Mudou de figura, mudou o cenário todo, né, Uhum. em relação à confiança do torcedor, trouxe aquela esperança, né? Porque a realidade, né, o grande poder do número 9 é tu ter a confiança do torcedor. Tá? Tu é uma extensão daquilo que o Sem torcedor quer dúvida, da dentro de campo. É sem a cara dúvida. que vai chegar assim, ó, pô, coloca a bola lá e ele vai resolver, vai Sem sair dúvida, alguma Cris. coisa, entendeu? Vai acontecer alguma coisa, né? Positiva, logicamente. Ele vai resolver. Então, é isso que o torcedor quer. E esse tipo de Exatamente. jogador, né, ele transmite isso. Claro, depois, se vai dar certo ou não, é uma outra coisa. Mas, para nível técnico do nosso futebol aqui hoje, é um jogador acima da média. Acima da média, inteligente, um cara que vai fazer os outros. E aí eu vou te fazer mais um questionamento. O Firmino é um jogador tão inteligente que eu acho que ele conseguiria se adaptar, inclusive ao lado do Yuri Alberto, Fazer jogando o Yuri, talvez o Yuri como 9 e ele atrás do Yuri e Alberto, né? fazer o Yuri Alberto crescer. Como Chamando a responsabilidade, né? está acontecendo hoje com a defesa do Fluminense com o Thiago Silva. Sem dúvida. Sem A gente dúvida. traça um parâmetro, tanto da parte defensiva como a parte ofensiva. Esse tipo de jogador tem esse poder, né, de desenvolver outros jogadores, né, que jogam ao lado. Como tinha também um que eu gostava muito, o Maicon, volante. Era um O tipo de Grêmio, jogador do né? Grêmio, que ele Jogadorzaço, conseguia, inclusive, viu, todo cara? jogador que estava do lado dele ali, que jogava do lado dele, crescia. E Jogadorzaço. é importante ter esse tipo de jogador dentro do grupo de trabalho, né? Ele ajuda a desenvolver os mais jovens, ajuda a dar confiança aos companheiros, e aí automaticamente todo mundo se sobressai, acaba crescendo e o time tendo resultado. Eu vi uma entrevista engraçada do Mike. Aliás, era um jogador bem polêmico, né? Ele É. gostava, principalmente lá no Rio Grande do Sul. Em São Paulo também, ele ficou 5 anos no São Paulo. Acho que ele até foi mal aproveitado no São Paulo, porque ele era muito bom jogador, né? Acho que ele caiu numa época que tinha Jadson, tinha Às vezes Ganso, tinha muito jogador característica acaba não dando certo, mais ou entendeu? menos. Mas assim, eu acho que ele foi bem, né? Mas não foi. Uhum. Agora no Grêmio, sim, ele foi o cara, digamos. Uma entrevista dele muito engraçada, ele dizendo que quando ele jogava com o Diego Souza. Teve um jogo contra o Atlético Paranaense naquele auge do Dagoberto, 2000 e Pô, pouquinho, lá 2003. voando Voando, jogar demais. Dagoberto era de uma velocidade, habilidade. Sim. Aí o Diego Souza vira pra ele: pô, você não consegue parar o cara? O Diego Souza, pô, aí falou, então vai lá você marcar. Aí eu falei: eu vou. Diz que na primeira que o Dagoberto foi, Michael, o problema é seu, né, meu? Deu uma pedalada, arrancada já era. Não tem como, É né? engraçado, né, cara? Muito rápido, É né? uma coisa. Tanto o Maia como o Diego são jogadores mais fortes, né? Mais pesados. Sim, Difícil pegar um jogador com essa composição que era o Dagoberto de muita explosão. Ele era um grande jogador. Esse é um dos maiores atacantes que passou de São Paulo aí nos últimos sim, foi 20 bem, foi anos muito de bem, foi muito beirada aí, bem. sem dúvida, né? Cara, e assim, concordo, cara. O Firmino mudaria muito o patamar, seria esse jogador chamar a responsabilidade. É um cara muito inteligente jogando e que tem essa liderança técnica e a experiência de ter jogado fora. Eu acho que, como você disse, do Thiago, é um jogador que tem a capacidade de agregar muito para esse elenco. E eu Muito, acho que o maior beneficiário disso seria o Yuri Alberto, né? sim, Que talvez a gente vê o lance do Yuri, o Yuri passou lá no Internacional, sim, foi que não bem, lembro, foi bem, foi quem bem. foi Teve muito uma bem, inclusive foi passagem vendido por muito rápida dinheiro, né, e cara? muito Por boa pelo Inter. uma venda muito, um valor realmente relevante. Saiu do Santos ali numa briga judicial, né? Só que no Corinthians realmente ele chega bem e depois a coisa não É um caminha, outro né? contexto, né? É É. diferente. E precisa às vezes, tem jogador que não consegue se adaptar a esse tipo de contexto, né? De pressão, de carregar uma massa toda, né? Corinthians, Flamengo, não é fácil. Não é uma coisa fácil. Mas eu acho que ele deu uma melhorada já, melhorou bastante. E se o Corinthians começar a ganhar corpo, começar a construir uma equipe coesa, né, com jogadores que possam dividir a responsabilidade,
E às vezes é isso, não dá para ficar tudo em cima de um jogador Claro, só, claro. né? Carregar todo o peso não Claro, é claro, fácil, sem é dúvida. difícil. E se o Corinthians conseguir fazer esse tipo de contratação e agregar esse tipo de qualidade técnica ao grupo e consequentemente, à equipe, vai ajudar bastante, vai ajudar bastante. Ô Cris, uma coisa, a gente já vai adiantar do papo do Yuri Alberto, tem mais um papo que eu quero falar do Corinthians, que é o novo patrocinador, até que você trouxe uma informação bacana aí. Sim. O Yuri Alberto, cara, assim, eu lembro dele no Santos, depois no Internacional, cara, a gente via nele um jogador confiante, um jogador... Hoje eu vejo ele fazer uns lances no Corinthians, assim, eu vejo esforço, eu vejo entrega, não acho que esse é o problema, mas assim, que ele vai e faz um gol, dá a vitória ao time. Mas ele tem alguns lances que assim, eu não lembro dele protagonizar esses lances fora do Corinthians. Lances realmente ridículos, do tipo, sendo bem sincero com a palavra, viu? Ele cortou pro meio, veio numa da diagonal, cortou pro meio, bateu de esquerda, a bola saiu na bandeira na lateral. Um outro lance contra o São Paulo, ele foi dominar no peito, ele caiu, um lance ridículo. Ele teve 2 lances que ele chutou o próprio pé e caiu. Você acha que isso é muito emocional? Ou será que realmente o Yuri é um jogador mais qualificado para fazer gol, mas não tem esse requinte todo com a bola? Queria entender, porque assim, às vezes eu fico pensando, eu falo, ou esse cara desaprendeu, ou ele tá tão perturbado, tão inseguro, que as decisões dele são muito ruins, porque realmente tem alguns lances, a torcida do Corinthians às vezes ele vira meme com muita frequência, assim, sei lá, Sim. deve ter uns 10 seguidos dele. E ele não é um jogador, no geral, tão ruim, mas parece que ele tem uns apagões ao meio do jogo que você fala, cara, o que aconteceu nesse lance, cara? Isso já aconteceu comigo, no próprio Inter, no início. Eu também já cortei e chutei a bola, saiu lá no lateral do outro lado. E a torcida, logicamente, que cobrou e xingou, e isso faz parte. E eu te digo, pela experiência própria, que naquele momento que aconteceu isso comigo, eu estava sem confiança. Eu estava mal fisicamente, eu precisava encontrar soluções, tanto a nível técnico como a nível físico, para crescer. E a confiança ela vai voltar, ou ela vai acontecer no momento que tu estiver bem fisicamente para fazer bem as ações. É isso, é isso. Um atleta de futebol de alta performance, ele precisa estar bem fisicamente para ganhar confiança, para tentar fazer com que as coisas aconteçam dentro do campo. Mas isso, não vou dizer que seja normal, ninguém quer que isso aconteça. Mas acaba sendo, infelizmente acaba sendo quando tu não está confiante, né? Quando tu passa por um momento difícil, de muita cobrança, né? Um contexto complicado dentro do clube, que a gente sabe que protestos de torcedor, às vezes até chega a ser um problema, às vezes fazer um jogo em casa, Sim. para o jogador que está vivendo um momento desse. Mas só através do trabalho, cara, trabalhando sério, muita concentração, para dar a volta a isso. Tem como? Tem, mas tem que trabalhar, não tem outro Mas você jeito. enxerga nele capacidade técnica para isso, Cris? Ele já, não, tecnicamente falando, ele não é um Ronaldo, ele não é um jogador desse nível, né? Um fenômeno, mas ele é um muito bom jogador. E com confiança melhora bastante. Você acha que a falta dele de confiança? A confiança que ele tinha no Inter, ele não tem aqui hoje ainda. Que levou ele a ser vendido aí por valores consideráveis. Então precisa trabalhar muito, cara. Trabalhar muito, ter muita tranquilidade, certo? Trabalhar muito para fazer com que as coisas voltem a dar certo. Mas também não voltar a dar certo, é fazer gols, estar bem colocado, ter força, porque ele é jovem ainda, então tem como trabalhar isso. Claro que tecnicamente ele não, por mais que ele tenha confiança, ele vai chegar no limite dele, como eu cheguei no meu, e todo mundo tem os seus limites, né? Uns mais, outros menos, mas é assim que funciona. Mas você entende que ele está abaixo do que ele pode oferecer tecnicamente também, Por aquilo que ele já fez, né? Eu estou fazendo a análise em cima daquilo do que que ele já você já viu. produziu, que eu já vi. E ele tem condições de fazer mais e melhor. Ele mesmo sabe, a gente sabe disso. Né? Mas é momento. Como eu digo, futebol é momento. Tem que aproveitar o momento na alta e fazer o melhor possível. Quando está em baixa, ficar calado e trabalhar o dobro, ou talvez até mais, para voltar ao nível que estava antes. É isso aí. Bom, a gente viu ontem que o Corinthians fechou um patrocínio, apresentou um patrocínio significativo. Sim. Uma empresa de bet,
até o amigo do nosso, o amigo seu lá, o pessoal, né, da Esportes da Sorte, lá, Sim. o Anderson, O fechou Anderson, Daniel. com o Corinthians. E assim, eu estava vendo aqui os números, 309 milhões pode ser atingido, 309 milhões, se o Corinthians atingir as metas, com uma divisão 56 milhões no primeiro ano, 66 no segundo e 90 milhões no terceiro ano, e aí tem algumas metas, né? Inclusive parte desse dinheiro pode ser usado para contratação de Tem que ser, jogador, né? tem alguma coisa assim usado, Vai né? ter que ser, né? Tem que melhorar. E o que você acha aí dessa. Até que ponto o Corinthians pode ser realmente. Porque o Corinthians, a última vez que fechou o patrocínio, foi com o Vai de Bet, se não me engano, não quero errar. Isso, deu problema. Deu problema, a gente sabe de tudo que aconteceu. Agora veio com uma empresa mais estruturada, mais renovada, mais tempo de mercado também. Parece que tende a ser algo mais certeiro que o Corinthians acerta agora. Mais sólido, né? Mais sólido. Eu acho que tem tudo para dar certo. Né? A gente conhece bem as pessoas Sim, que sim. estão envolvidas nisso. Agora precisa fazer a boa gestão desses números, né? Colocar coisas em dia aí que deve ter alguma coisinha sempre que fica para trás. Claro. E montar um time para sair dessa situação, né? Incômoda na tabela, porque é uma situação, e se for analisar as últimas 2 rodadas aí, cara, né? Depois a gente vai falar sobre isso, tem a diferença mínima ali entre o último pro 13º, 14º. Sem dúvida. 2 jogos, 2 rodadas, o Atlético Goianiense pode estar com o mesmo número de pontos. Sem dúvida. Tem ali alguns jogos atrasados, mas tem que ganhar, né? Claro. Tem os jogos atrasados, mas tem que ganhar. Vamos entrar já na tabela aqui do Corinthians. Por favor, Davi, se você puder colocar a tabela aí do Campeonato Brasileiro, os últimos jogos, a tabela aí. Participação hoje, o Corinthians tá na. Ih, Davi, tá bem lá embaixo, Davi. É outra. Tem que descer um pouquinho. Ó, Tem que 14º. descer bastante. Aqui, o Corinthians hoje é o 14º com 19 pontos. Né? Veio de um empate contra o Grêmio. Eu, sinceramente, vi só os melhores momentos. Direto. Tinha visto o Grêmio contra o São Paulo. Achei que o Grêmio foi muito bem. Foi injusta a derrota do Grêmio. A gente comentou isso aqui no programa passado. E eu ouvi dizer que o Grêmio jogou muito bem. Foi bem. Mas eu não vi o jogo de uma forma, vi mais os gols, os melhores momentos. Primeira coisa, muita reclamação da parte do Grêmio, pessoal lá do Rio Grande do Sul, seus amigos ali, seus conterrâneos, falando da arbitragem. Você acha que a arbitragem realmente... eu não estou falando em má fé, tá? Mas prejudicou, aí é outra história, mas prejudicou o Grêmio? Que tem lances ali que são interpretativos, né? Entende? Então, e outra, tem o VAR. Por mais que muita gente tenha criticado, o VAR veio para fazer justiça. Claro. Muitas coisas aconteceram no passado porque não existia o VAR. Senão muitas injustiças teriam sido resolvidas em relação a isso, né? Pela presença do VAR. Então a gente tem que acreditar que não tenha nada de errado e torcer para que as decisões do VAR e da arbitragem elas sejam voltadas para aquilo que é certo. Coerentes, né? Coerentes e pelo justo, pelo que é certo. Então, eu acredito muito nisso. Mas aí vamos sair do que deve ser. Na tua avaliação, como jogador frio, aqui no ar-condicionado, esquece o jogo, o que você achou do lance do pênalti, que é o principal momento a ser comentado, é a questão do pênalti. Você marcaria ou não? Poderia ter sido marcado ou não, um lado ou outro ia reclamar. Né? Não tem jeito, porque tem um movimento, existe um movimento principalmente da parte do pênalti, né? Tem um movimento e o Kahneman... É que eu digo, a câmera lenta ela não dá a precisão exata do Sim, do movimento. Do movimento, entendeu? Concordo então, com você, Cris. É interpretativo. Tu olha na tela... Sem dúvida. É difícil tu fazer uma avaliação sobre isso. Mas do resto, foi um bom jogo. Foi um jogo bem movimentado. Né? Aí fica aqui a questão, né, que eu falo aqui para vocês, eu pergunto aqui para ti, se foi um bom jogo em relação às duas equipes, se houve uma melhora em relação às duas equipes ou sobre eles mesmos. Era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Qual a situação do Corinthians? Assim, a gente olhando a rodada, a tabela, Cris, eu vou entrar exatamente nessa pergunta. Grêmio e Corinthians estão separados aqui por 4 pontos. O Grêmio tem 2 jogos a menos do que o Corinthians. Perfeito. Né? Ou seja,
não que a situação seja confortável, porque o Grêmio teria que vencer os 2 jogos Tem que para ganhar. passar o Corinthians, né? Diferente do Internacional, por exemplo, que tem os mesmos 19 pontos do Corinthians, mas tem 5 jogos a menos que o Corinthians. E que também precisa vencer para pontuar. Claro, sem dúvida. Tem que vencer, Sem tem dúvida. que chegar, eu não sei quantos jogos desses 5 que faltam que o Inter vai ganhar. A pergunta é, Corinthians e Grêmio, quem você acha que nesse momento está em crescimento e está apresentando melhor futebol? Vamos esquecer o resultado, vamos Sim. fazer a análise Eu do acho que os jogo. dois, em relação a eles mesmos, os dois melhoraram. Houve uma melhora. Tu consegue ver uma dinâmica diferente do próprio Corinthians, né? A mudança do treinador, você acha que foi... Mudou. O ambiente mudou. Né? A disposição, não estou dizendo só nas questões táticas, porque isso aí é muito Sim. simples. Isso aí vai mudar o treinador, vai mudar alguma coisa. Taticamente, Natural. o treinador tem uma outra filosofia de jogo. Estou dizendo de atitude. Né? E o próprio torcedor ontem empurrou muito o Corinthians. O Corinthians ficou 2 vezes atrás do placar e foi buscar, porque muito pelo empenho, a luta dos jogadores, isso é atitude. Né? Por mais que tecnicamente ou taticamente as coisas não estejam dando certo, mas se o jogador tiver atitude, correr atrás, ele consegue Quer dizer, dar a volta. não falta o Corinthians hoje entrega. Não, o Corinthians melhorou muito nesse sentido. Né? E o Grêmio também. Com a entrada do Soteldo. O Soteldo fez um belíssimo jogo. Muito bom jogador isso. Muito bom jogador. Né? Foi bem no jogo. O Grêmio ele conseguiu ganhar a maioria das ações individuais, né? 1 contra 1 nos duelos individuais. Ele conseguiu levar vantagem, conseguiu criar boas oportunidades. E aí fica a questão. Eu só vou conseguir ter uma análise melhor sobre cada equipe nos próximos jogos, para ver se realmente não foi um fato isolado, né? Ou se foi aquele jogo que as 2 equipes sabiam que deram a vida ali. que perdesse ia estar em dificuldade tremenda. Porque se o Grêmio perde, ele continua na zona de rebaixamento, ainda com empate. Claro. E o Corinthians, se perde para o Grêmio, ia para a zona de rebaixamento. Acontece, assim, o jogo do Corinthians tinha 45 mil pessoas, um pouco mais do que isso. Quer dizer, torcida apoiando. Não, a torcida tá... Ainda assim, eu vou fazer uma avaliação do time do Renato Gaúcho, né? Do Grêmio. O Grêmio, para mim, jogou muito bem contra o São Paulo, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo não, mas segundo tempo muito bem. E eu vi uma boa evolução. Eu não vi o jogo todo, mas eu vi nos melhores momentos que o Grêmio Contra realmente... Vitória também teve um bom resultado. Teve um bom resultado. Mesmo sabendo que jogando em casa, com toda a pressão, mas conseguiu ganhar. E ontem fez um bom jogo. Vitória que fez frente, só lembrando, Vitória que fez frente ao Flamengo. Né, recentemente. E o Grêmio vem numa crescente. Sim. O Renato é uma característica. Quando o Grêmio vai para o fundo do poço, o Renato bota a cara na frente, né? Assume o BO e começa a bater de frente com a imprensa, desvia o foco e ganha o grupo, e as coisas vão acontecendo, mesmo que o Grêmio tenha ainda as suas dificuldades em algumas posições, né? Que ainda jogadores que ainda não conseguiram dar o 100% que se espera, mas o Grêmio também tá bem, e se continuar assim, eu acho que tem times aí piores. Eu não entendo uma situação do Grêmio, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, que é o seguinte, a saída do Ferreirinha pro São Paulo. Porque, cara, eu vejo o Ferreirinha jogar no São Paulo, cara, esse menino é muito bom jogador. É bom jogador. Muito bom jogador. Bom para um. E ele saiu do Grêmio, assim, de uma forma, eu achei muito fácil essa saída dele do Grêmio, né, cara? O que houve ali, se sabe? Depende também. Ou eu tô errado, ou ele não é esse bom jogador. Não, ele é bom jogador. Ele pinta bem no Grêmio, tem uma ascensão boa no Grêmio logo de início. Ele é bom jogador, sim. Isso depende muito do jogador, se o jogador quer ficar no clube. Né? Tem isso também, né? Uhum. A gente não sabe nos bastidores ali, dos interesses também do staff, das pessoas que comandam a carreira do jogador. Daqui a pouquinho o jogador não quer sair, quer ganhar um salário melhor, ou quer ter um outro ambiente de trabalho. Né? E aí o clube acaba ficando, não tem como ficar refém disso. Né? Tem que negociar e liberar o jogador. Né? Sim, sim. Claro, assim, o que eu vejo, quando eu dou uma olhada, quando eu vejo o Grêmio nesse atual momento, para um jogador conferente, é que o elenco do Grêmio do ano passado era melhor do que o Grêmio
desse ano. Uhum. Eu acho que isso é inquestionável. E alguns jogadores que chegaram não estão no nível dos que vieram ou ainda não atingiram daqueles que saiu. Pois é, esse é o grande X da questão. O grande X da questão é esse. Quando existe uma mudança de foto, né, no grupo de trabalho muito grande, né, acontecem essas coisas. O próprio Inter está passando por isso. O próprio Inter. Ele mudou muitos nomes do ano passado para cá e os jogadores que chegaram ainda não conseguiram dar 100% do que se espera. E aí tem aquela baixa normal, primeiro turno. A gente não pode esquecer também tudo o que aconteceu no estado. Isso não deve servir como uma desculpa, mas Atrapalhou muito. atrapalhou muito. Aí são 5 jogos Só não atrás. enxerga quem não quer, né, Cris? Tudo o que o Grêmio, Inter e o próprio Juventude também, Caxias do Sul, tudo que aconteceu lá acabou atrapalhando muito. Isso tem que ser levado em consideração. Mas, aos pouquinhos, aí vamos. O Grêmio está recuperando, o Juventude está fazendo, dentro do possível, um campeonato seguro, né? Tá lá em cima. E o Inter tem que recuperar os jogos aí e ver o que acontece. Elenco do Inter, você acha um elenco competitivo brasileiro melhor que o do Grêmio? Você acha que o Inter vai sofrer menos? O que você acha do atual momento? Lembrando, 5 jogos a menos é muita coisa, cara. Em nomes, é um dos melhores do Brasil, em nomes. Né? Formação de grupo, se pegar nome por nome ali, tu vai ver que tem nomes importantes. Né? Tem muita grife. Agora a gente sabe que não basta só isso. Né? É o que eu sempre digo, tem que dar liga. Tem que dar liga. Tem que ter muito trabalho. O Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil, certo? Ainda volto a frisar, depois de tudo que aconteceu, ainda dificultou ainda mais a missão dos clubes gaúchos, mas tem que trabalhar mais, tem que dar mais. Agora o Inter, com a desclassificação, né, da Sul-Americana, o Inter vai ter só o brasileiro para trabalhar. Sim. Ou seja, ele vai trabalhar a semana inteira, ele vai, né, ter que recuperar esses jogos, ele vai ter mais tempo para poder trabalhar a parte física, que eu entendo que está faltando. Né? O Roger vai precisar organizar também muita coisa, mudar um pouquinho a característica daquele meio-campo, porque às vezes o meio-campo ele não tem transição ofensiva. Ele não tem, ele vai sempre no mesmo ritmo. Né? E a gente sabe que hoje precisa ter jogadores com essa capacidade de rotação, eu digo, para poder acelerar o jogo. Né? Aquele segundo volante, aquele cara, aquela formiguinha, aquele Kanté, agora esse jogador que o São Paulo contratou também tem essa característica. O Marcos, ele pega a primeira bola... Que era a característica do Alisson, né, cara? Que o São Paulo perdeu muito, recupera realmente a bola e já arranca direto para atravessar o meio-campo. Né? Precisa desse tipo de jogador para fazer essa transição rápida e fazer com que a bola chegue nos meios com rapidez e qualidade. Né? O Alan também no Flamengo consegue fazer bem isso. Né? Então, é isso que falta. Precisa organizar um pouco mais. Mas é trabalho e ver agora com mais tempo e ver também quem está afim, quem não está, para fazer com que a coisa aconteça. É basicamente isso. O São Paulo tem, agora vamos mudar um pouquinho, vamos falar da parte de cima da tabela. Tivemos um jogo muito importante nesse campeonato agora, que foi o São Paulo e Botafogo. Foi um jogaço de bola, né? Um jogo muito bom. Acho que o São Paulo fez um jogo bom, perdeu muitos gols, por isso que acho que acabou empatando, mas o Botafogo de novo reforça a sua força. Sim. Né? Que a gente falou, de novo, o Botafogo muito mais preparado para brigar pelo título. Acho que hoje... O Botafogo, ele tá melhor psicologicamente do que o ano passado. Mais maduro, né? Mais maduro, mais experiente. Né? Tem um grupo mais coeso, não tá naquela euforia. Ele vem construindo passo a passo. Concordo. Né? Você, torcedor do Botafogo, ano passado ficou bravo comigo porque eu comentei que o Palmeiras ia atropelar. Mas foi o que aconteceu. Esse ano eu acho que o Botafogo tem eu acho que o Botafogo é um forte candidato de verdade ao título. Eu acho que o Botafogo muito mais maduro, tem mantido um nível de jogo extremamente constante, né?
tem um contra-ataque realmente muito veloz e mortal, Sim. principalmente com aquele menino Luiz Henrique que me Uma força tremenda. é impressionante, engraçado, né? O curioso. O ano passado eu olhava o Botafogo, você imaginava o centroavante, né? Esqueci o nome do menino do centroavante do Botafogo. O menino fez muitos gols ali, um jogador muito, muito interessante, né? Já lembro o nome dele. Mas esse ano, cara, eu acho que ele virou quase que um coadjuvante, porque os jogadores, os atacantes de lado do Botafogo são realmente muito bons Muito e têm agudos, né? e tem levado o Tiquinho Soares. Chiquinho Tiquinho, Soares. Tiquinho. No ano passado, quando ele machucou, parece que acabou o campeonato. Você olhava o Botafogo, você via ele. Cara, hoje ele. Não que ele não seja importante, mas ele já não é tão relevante porque os beiradas do Botafogo são realmente extremos fazem a muito diferença. rápido. Sim. Chega, Botafogo finalizasse um pouquinho melhor, ele teria, assim, aproveitasse um pouco mais, né? Aí o desafio é aproveitar mais o que cria. Apesar que nesse jogo contra o São Paulo, acho que o São Paulo realmente perdeu uns gols ali que realmente não poderiam perder. E num jogo como esse, não pode mais ainda, né, Cris? Mais ainda, jogo de adversário direto, briga por título. Mesmo eu achando que ainda o Flamengo vai chegar. O Flamengo ainda é o... E eu tenho uma tese. Pô, Tá? mas o Flamengo aqui, Cris, ele tem um jogo a menos, ele vai bater os 40 pontos do Botafogo. Ou seja, Sim. se ele vencer, ele vira o Dependendo turno. do número de gols, ele Vira exatamente, né, como líder, o líder ao lado do Botafogo, né? Eu acho que nesse momento falar número de pontos. de gols aqui é algo relativo, A né? diferença é mínima, só de gols. Então, assim, a grande questão aí acho que o Palmeiras ficou 4 pontos atrás. Ah, mas ano passado ficou mais. Só que esse ano tá do Flamengo e do Botafogo, né? Com o Botafogo muito mais maduro, né? É que eu digo assim, o Botafogo tá bem, tá caminhando bem aí, tá bem organizado. Mas é que eu digo assim, ó, time grande, eu não tô dizendo, veja bem, atenção, não tô dizendo que o Botafogo não seja um time grande, não é isso. Mas o peso da camisa hoje do Flamengo e do Palmeiras é diferente. É diferente. O que acontece? O Palmeiras ainda ele ainda não se encontrou ainda dentro da competição. Mas tu vê, ó, a diferença é de 4 pontos. E o Palmeiras não se encontrou. O Palmeiras não vem jogando o mesmo futebol que do ano passado. Ainda. Concordo com você. Faltam algumas coisas. A gente sabe, analisando, vendo, comparando o ano passado com esse ano, o Palmeiras não... É que o Palmeiras ele é um time que ele ganha jogando bem ou jogando mal. Essa é a grande questão do Palmeiras e por isso que o Palmeiras é tão estável nos últimos anos. Mesmo em momentos que o Palmeiras não tá bem tecnicamente, ele ganha o empate. Ganha e vai. Né? E o Palmeiras ele vai perder jogos realmente... Por exemplo, Botafogo, Sim, que perder, ok, faz parte do campeonato. Difícil, o Flamengo faz parte. O Palmeiras não vai perder ponto, com todo respeito pro Criciúma, pro Juventude, muito difícil em casa, né? E eu tenho uma sequência, né? Campeonatos de pontos corridos, como é o Campeonato Brasileiro, tu tem que crescer na hora certa. Sim. Entende? Tem que dar aquela sequência de bons jogos na hora certa. Até eu tenho um amigo que ano passado pegamos o Arsenal, né? Essa comparação ela é pertinente. Muito bem colocado. E aí o Arsenal, o ano passado, o Arsenal deu aquela esticada. Aí eu olhei a tabela, falei, pô, mas ainda faltam 15 rodadas. Não, o Arsenal vai ser campeão. Não vai chegar. O Edu é meu amigo, gosto do Edu. Mas eu tentava, entendeu? Eu tentava encontrar uma forma de pensar que favorecesse para o Arsenal ser campeão inglês. Eu digo, pai, eu olhava o City ali, olhava os jogos do City. mas o City não ganhou, mas a hora que esses caras começarem a ganhar, não tem como segurar. Entendeu? E a mesma coisa aqui, Flamengo, Palmeiras, a hora que começar a ganhar e que começar a ter aquela sequência encaixada, não segura mais. Então, o Botafogo, o Fortaleza, Cruzeiro, São Paulo, os caras que estiverem lá na frente, né? No caso do Botafogo hoje aqui, tem que ganhar gordura para segurar esse tirão aí, porque senão chegar na reta de final e começar os clubes grandes ali, os clubes com mais estrutura, com grupo. Não estou dizendo que o Botafogo, atenção, o Botafogo é grande, mas Flamengo, a história Palmeiras, de história e começar a empurrar, e começar a vir e começar a chegar, tu olhar no retrovisor, tu não segura. Eu acho assim, Cris, hoje aconteceu ano passado. Hoje eu acho que tem 3 times que realmente brigam pelo título,
Na minha opinião, não tem ninguém que briga pelo título que não são os 3 primeiros hoje. Sim. O São Paulo é um time que ele é forte, que ele vai tirar ponto dos 3, provavelmente. Pode Mas complicar. vai complicar, mas eu não vejo o São Cruzeiro, idem. Mas já falei isso. Não é o time que vai se manter estável Fortaleza no vem campeonato fazendo um bom inteiro. campeonato, Mas mas a gente também sabe não que vai na hora conseguir H não vai segurar. conseguir. Então você tem 3 times aqui, Botafogo, Flamengo e Palmeiras, que vão efetivamente brigar pelo título. Sim. Aí você tem aqui, a partir do Atlético Paranaense para cima, eu acho que o Atlético Mineiro dificilmente vai entrar nisso. Você vai definir aí quem são os 5 primeiros aqui desse campeonato. Acho que o Cruzeiro vai se manter bem. Já falei que eu acho que o Cruzeiro, Sim, tá pro ano vindo que vem, vai uma ser um campeão, crescente. vai ser um concorrente ao título brasileiro, vai estar no patamar dos outros 3. O São Paulo, aquilo que a gente fala, que a gente acha que o São Paulo é um time muito forte para jogos, mas não para uma Sim, constância. os Até porque mata-matas, né? o São Paulo gosta de perder pontos em jogos que, em tese. E o grupo também não é. Aquela Lucas dependência e Caleri dependência, acho Isso, que aí machuca alguém, tem suspensão, o que entrar ainda não consegue manter o mesmo nível, e aí tem um pouquinho uma baixa de performance e acaba influenciando diretamente no resultado. Exato. São Paulo está trazendo um volante, o Marcos Antônio, muito bom jogador, que você já falou, né, para substituir o Alisson, mas perde uma peça, traz uma peça, um jogador muito que tende a ser muito bom, se encaixar. Optou por jogar no São Paulo, né? Preferiu jogar o São Paulo. Um jogador muito bom tecnicamente, mas perdeu o cara que hoje é o jogador mais estável. Motor, né? É o motor, é o Alisson. Então o São Paulo teve uma baixa sentida, contratou, o diretor agiu bem, contratou um jogador de alto nível também. Se vai funcionar ou não, mas eu acho que assim, o diretor de São Paulo contratou muito bem. Foi bem. Agora, o São Paulo vai perder o Wellington. E o São Paulo tá, no mínimo, desde janeiro, desde que o Caio Paulista acertou com o Palmeiras, o São Paulo tenta contratar um lateral esquerdo. Mas é difícil. E ele tá numa situação que não consegue achar esse jogador. Só que esse problema ele só aumenta. Por quê? Porque cada dia que passa o Wellington fica mais longe do São Paulo. Agora acabei de ver aqui que um clube fez um clube inglês fez uma proposta para levar o quanto antes. E o jogador, São Paulo vai ter que liberar o jogador, porque senão vai perder tudo. E aí quem vai fazer essa função? Eu vou te fazer 2 perguntas. No mercado, tem alguém hoje para o São Paulo? O mercado hoje é difícil. Atrás então, talvez na lateral esquerda que possa ali fazer era aquele que o Alexandro, né? Mas pelo que eu vi aí, as informações de hoje talvez esteja voltando para o Porto, mas a gente não sabe ainda. Tá em aberto ainda até o fim da janela. Se não tiver um lateral, o São Paulo vai ter que voltar a adotar o 3-5-2. Vai ter que alterar o sistema. Vai ter que alterar o sistema, porque se não tiver um lateral de origem, de ofício, vai fazer com... Ou adaptar um jogador ali, que é sempre um risco, né? É risco tu adaptar um jogador que não seja Dá mais da uma posição. Libertadores, Copa do Brasil. Contratar emergencialmente, às vezes tu não consegue contratar com a qualidade que se deseja, né? Que se espera. Talvez seja uma opção. Você viu como é o futebol, né, Cris? O São Paulo perdeu o Caio, que vinha bem no São Paulo, fazia ali todo jogo, mudava o Wellington e Caio, eles se alternavam, e estava muito bem solucionado a lateral esquerda do São Paulo. O Caio vai para o Palmeiras e hoje é odiado pela torcida, ele é um reserva que mal entra, né? Então querendo envolver ele em alguma troca, e o São Paulo sofrendo por um lateral. Olha como é o futebol, né? São decisões, né? São decisões. Então, a decisão ruim do atleta e que impactou aí, no caso, independentemente do valor financeiro do salário. Essa troca não foi boa para a carreira do Caio. Foi o que eu falei há pouco sobre as questões do Ferreirinha. A gente não sabe, logicamente, o que aconteceu, qual foi todo o contexto para a saída do Grêmio para o São Paulo. Mas, logicamente, que tem pessoas para tomarem as decisões junto com o atleta, né? Junto com, como eu costumo dizer, o staff. E às vezes tomam decisões e nem sempre são as melhores. São assertivas, né? Bom, no caso do Ferreirinha, tudo bem, deu certo. Extremamente valorizado, jogando muito bem no São Paulo. No caso do Caio Paulista, terrível. E aí eu vou te falar, ele teve um baita aumento de salário para ir para o Palmeiras, óbvio. Mas agora ele vai sair emprestado, provavelmente, porque ele está em baixa. Provavelmente ele... Até estão falando que ele vai rescindir com o Palmeiras para ir para um próximo time. Provavelmente ele vai ganhar menos do que ele ganhava no São Paulo. Você vê como são as decisões, porque aí ele sai em baixa. Ele já não sai em alta. Né? Então é uma decisão ali complexa, né, cara, para a gente falar.
Mais alguma coisa que você queira colocar do Tricolor? Aliás, qual é o próximo jogo do São Paulo aí na rodada? O São Paulo pega na próxima rodada. Deixa eu bater aqui também, aproveitar aqui, Davi. São Paulo na próxima rodada, veio do empate contra o Botafogo, pega o Fortaleza fora de casa. Jogo duro. Jogo duríssimo, Jogo duro. fora do Morumbi, contra um adversário que vem muito bem, que tá logo atrás, né? Um pouco direto. à frente, né? Adversário direto. O Fortaleza tem agora 33 pontos, o São Paulo tem 32. O São Paulo tem um jogo a mais que o Fortaleza, inclusive. Jogo duríssimo. O jogo, inclusive, é amanhã. Mas, aí, ó, você que gosta de uma. Aqui já é estilo boate, 9h30 da noite, né? Pré-balada, né, cara? Aqui já é uma pré-balada lá no Castelão. Esquenta. Com certeza vai estar cheio. Jogo duro. O que você acha desse jogo aí, Cris? Cara, Fortaleza leva. É. Lá é difícil, cara. Difícil, muito difícil jogar lá, cara. Muito difícil. O time é bem organizado, o time tem uma proposta de jogo muito interessante. Olha, é empate e Fortaleza. Eu acho muito difícil São Paulo ganhar lá também. O São Paulo vai ter que trabalhar duro e muito para ganhar esse jogo. Fortaleza teve uma estruturação muito importante. Aí eu vou colocar quando o Rogério Ceni era o treinador, né, cara? Começou o projeto. Né? Ele começa um projeto, estrutura muito bem, ganha título. O presidente também foi bem pra caramba. Claro, presidente, mas assim, o presidente é o grande responsável, evidentemente. E o Rogério é o cara que estrutura, ganha títulos e tal, e deixa o Fortaleza. Porque antigamente você viu o Fortaleza, você via como o Fortaleza? Sobe e desce, sobe e desce. Como você vê o Fortaleza hoje? Pô, como é difícil jogar lá, cara. Vai lá hoje pra cada dia mais estruturado. Então, isso é um contexto. E o Fortaleza, cada ano, ele tem sido mais complexo. Se estruturando como clube. É um todo. Né? Não é só o resultado de campo. Né? Estão estruturando o clube. No sentido de que CT, estádio, estrutura de pessoas. Se não conseguir fazer isso, cara, futebol é aquelas coisas que a gente sempre fala, volta a existir. É tempo, conhecimento e dinheiro. Essas três coisas precisam andar juntas. Se não andar junto, não tem jeito. Não tem jeito. Sabe o que eu vejo disso, Cris? Que eu fico muito feliz em ver dois clubes como Fortaleza e Bahia realmente estruturando. Por quê? O futebol do Nordeste, durante um tempo, ficou praticamente como segunda divisão. Sim. Subia, descia, batia, não tinha relevância. E hoje você vê dois times se estruturando muito bem. O Bahia vai ser uma potência, já. E o Fortaleza tá realmente bem estruturado. O Bahia tem os três, eles têm os três, né, hoje. Tem os três verdade. pilares, né? Tempo, dinheiro e conhecimento. As três coisas baseadas lá no pessoal hoje do City tá que lá, veio, tá né? tudo lá no agora. Grupo que veio, o Bahia vai agora ser é só uma questão de tempo. Os próximos 5 anos vai... Dinheiro e conhecimento ali não falta. Os próximos 5 anos eu acho que o Bahia vai ser uma potência. Eu concordo com o John Textor. Ele tá preocupado porque ele sabe. Legal. Então, bom, eu acho que esse jogo Fortaleza e São Paulo vai dar um empate. E aí, seu Davi, o que você acha? Hoje eu vou me abster dos palpites. Mas é um pipoqueiro, meu. Esse Davi tá louco. Mas é o coração falando mais alto. Eu vou no Fortaleza. Eu vou no empate. Eu quero aqui um empatezinho aqui. Bom, cara, vamos falar também do Palmeiras. O Palmeiras, cara, teve antes da gente entrar realmente na rodada, o Palmeiras veio de uma derrota pro Fluminense, né? O Fluminense jogou no Maracanã, venceu o Palmeiras por 1-0. Um jogo que teve um impacto muito importante para o Palmeiras, porque o Palmeiras ficou a 4 pontos da liderança. Sim. Em compensação, foi um respiro muito importante para o Fluminense, que é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro com 18 jogos. Tem um jogo a menos. E atual campeão da Libertadores. Atual campeão da Libertadores. Ou seja, o Fluminense é um time grande, que se reforçou, tem grandíssimos jogadores e não vai ficar nessa situação. Chegada do Thiago Neves, perdão, Thiago Silva. Thiago Silva, a volta do Arias da Copa América. Sim, jogador importante. São jogadores importantes, certo? Eu acho que mudou a filosofia com o Mano, de ser um time mais precavido defensivamente, né? mais estruturado, mais firme fisicamente. Defensivamente, perdão. Defensivamente, não corre tanto aquele risco que corria com o Diniz. Claro que é um futebol bonito, mas tinha muito risco. Né? E isso aí a gente sabe que não é fácil assim
Não é tão fácil É assim. 880, né? É Ou dá 8 muito certo ou é dá muito errado. muito errado, né? Entende? Então agora, com essa nova estrutura, com esses jogadores voltando a contribuir com a equipe, a estreia do Thiago Silva, cara, ele vai tirar, o Fluminense vai dar uma melhorada. Entendeu? Sim. Ele vai subir na tabela, não é time para estar nessa situação. Entendeu? E você acha que o Palmeiras encara como essa derrota? O Palmeiras, na próxima rodada, depois a gente vai entrar nos palpites, pega o Vitória. Uma vitória pro Palmeiras tem que ser. Não, tem que ganhar. O Palmeiras perder pro Fluminense, mesmo a gente sabendo que a situação, a tabela do Fluminense, não é uma coisa De fora outro mundo. Não, Claro. não é. Não é. Vamos analisar, a gente analisando, não analisando a tabela de classificação, Sim, e sim. analisando o Os times, contexto, equipes. os times, as duas equipes, como foi o jogo que eu tive a oportunidade de olhar, de ver uma boa parte do jogo, foi nada de fora do normal. Se fosse o ano passado esse resultado, a gente ia dizer, normal, o Fluminense ganhou. Né? Então o Fluminense conseguiu hoje encostar chegar nesse patamar dúvida, novamente, entendeu? sem dúvida. De passar confiança pro torcedor e conseguiu a vitória. Um jogo difícil, muito difícil, mas o Fluminense foi bem. Foi bem. E o quanto, você já falou um pouquinho a respeito, mas quanto você acha que agrega a chegada do Thiago Silva? Ah, muito, muito. O Thiago, ele, além, como eu disse, de desenvolver os parceiros ali da parte defensiva, de dar confiança pro sistema defensivo do time, é o próprio torcedor, o adversário. Porque é o que eu sempre digo, assim, ó, como que funciona a cabeça de um jogador dentro de campo, né? Quando tu tá vivendo esse tipo de situação, que tu vê que tem um grande jogador lá do outro lado, né? Um grande nome, tu vai respeitar. Não é a mesma coisa. Entende? Tu vai respeitar um jogador desse. Independentemente da idade. Independente da idade, tu vai respeitar. Existe esse respeito, entendeu? Ele é mental, não é nem a questão de dizer, porra, eu vou pra cima. Não, tu vai olhar e vai dizer, opa, ali nós temos que ter cuidado, entendeu? Quando tem um grande jogador desse do outro lado. Que nem aquela história, já falava o Vanderlei lá, do Zidane, do Ronaldo, do Real Madrid. É a mesma coisa. Né? Cada um, claro, no seu patamar, no seu nível, mas é a mesma história. Ela serve para cá também. Né? Pô, vai tirar os caras, o time cresce. Mas também, ao mesmo tempo, se tu bota os caras lá, os caras já vão olhar com... Opa, calma aí. É diferente, entendeu? Então, é isso que está acontecendo. Então, o Fluminense tem tudo para continuar nessa ascendente aí, nessa batida, sair da linha do rebaixamento e brigar por alguma coisa aí melhor aí, sul-americana, ou quem sabe Libertadores mais na frente. Nada é impossível. Você acha que ainda uma Libertadores pode dar? Isso é polêmica, É hein? difícil. É difícil, mas ele pode brigar, pode ir para meio de tabela aí, tranquilamente. Tranquilamente, né? Tem um jogo complicado, Bragantino fora. Bragantino a gente sabe que é um time duríssimo, principalmente jogando em casa. Sim. Apesar de não ter feito torcida, né? Mas é um time duríssimo quando joga lá em Bragança Paulista. Agora vamos ver qual vai ser a proposta do Fluminense. Mas também se perder não é nada fora do comum aí, entendeu? Sim. Aproveitar, vamos emendar então. Próxima tabela, já falando aí do Campeonato Brasileiro. Se quiser, por favor, Davi, abrir pra gente lá a Betsu, quando você puder, pra gente dar uma olhada como é que está a rodada, pra gente abrir o palpite da rodada aqui. Vi que o Campeonato Brasileiro... Aliás, antes de continuar, fazer um comentário importante aqui. A gente estava falando sobre a situação do Zico nas Olimpíadas, né, Cristiano? Que triste, né, cara? Um ídolo nacional, um grande cara. Zico, um cara dispensa comentários. Para mim, a maior referência pós-Pelé, eu coloco o Zico no nível do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldo, desses caras, velho. Tive o prazer de conhecer em Tóquio, pessoalmente, e às vezes, quando tem a oportunidade de encontrar, é uma pessoa fantástica. Triste a situação que aconteceu durante os Jogos Olímpicos, né? Vem acontecendo, França, né? Aliás, também tiveram alguns
Você tem informações? Você jogou lá, você trabalhou lá, né? Você morou lá. Como é que tá a situação? Não tá O muito Zico boa, foi né? assaltado lá, só para colocar Foi aí assaltado. todo mundo na mesma página, e isso tem sido uma constante ao longo das Olimpíadas, né? Atletas também teve um problema também com o pessoal da Argentina, lá na Vila Olímpica, também teve um Sim. assalto, sumiram coisas. Teve também alguns atletas que tiveram os equipamentos roubados numa van indo para Paris, acho que de Bruxelas. Enfim, é lamentável, entendeu? É difícil a gente falar sobre isso, né? Um país de primeiro mundo, a França, com todo o sistema de segurança, com tudo que tem, mas não adianta, a gente lida com pessoas em todo lado do mundo, né? E hoje os olhos estão voltados para Paris, né, para a França, e hoje também teve a pane lá do sistema Sim. do TGV. Então é complicado, a gente fica triste porque acontece esse tipo de coisa, né? É. E o hino brasileiro, força para ele. O Zico, cara, é uma das maiores Ter sido relevâncias. bem com a família, com a Nossa, esposa, com isso é o ele, mais cara, que importante. jogador o Zico foi, né, cara? Sempre que a gente fala com ex-jogadores, como é que eu avalio uma das formas de eu avaliar quando um jogador é realmente extraordinário? Eu pego a geração que brilhou ali, você vê o Romário falando do Zico. O Romário fala, era do meu nível, foi extraordinário, foi meu ídolo. Ronaldo Fenômeno, meu ídolo no futebol era o Zico. Ronaldinho Gaúcho. Quem não parava para ver o Maracanã Miller. lotado com 90 mil Poxa, vê o pessoas Miller no falando. Flamengo? Aí você viu Do Sócrates Zico. falando. Você vê, cara, quem que é o Pelé dizia, quem que depois do Pelé, quem era o segundo maior brasileiro da história até então, o Pelé falava isso na década de 90, é o Zico. Zico. Então assim, entenda a qualidade, o tamanho que foi o Zico, mas não ganhou Copa do Mundo, verdade, mas cara, ele jogou em altíssimo nível Copas do Mundo pela seleção brasileira, teve um problema físico na Copa de 86, infelizmente. 82 o Brasil teve um time Grandíssimos jogadores sensacional, não foram campeões do mundo. cara. Falcão não foi campeão do mundo. Uma zica que teve ali o Brasil, por exemplo, Sócrates. o Careca ter machucado o Prestes na Copa de 82, seria, não que o Serginho não fosse um ótimo centroavante, mas assim, Sim. o Serginho era um cara mais de colocar a bola para dentro, menos recurso técnico, mais Sim. força. O Careca era a cara daquele ataque, porque eram muitos jogadores Vinha também do inteligentes, né, Napoli, cara? bem Ele pra caramba. no auge, né, cara? Então, assim, cara, são jogadores de alto nível. O Zico, sem dúvida, foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida. E assim, coloco ele no nível do Ronaldinho, do Ronaldo, do Romário, A tiver a grandeza, né? do Neymar, inclusive, alguns falam, Sim, Neymar é top, tecnicamente, sim. né? Desses caras que eu acho espetaculares É que jogaram que futebol. a gente precisa mudar um pouco a nossa maneira de enxergar as coisas. O torcedor, claro, eu entendo. O torcedor quer ganhar título, entendeu? Quer ser campeão, todo mundo quer. Só que a gente não pode esquecer que um só ganha. Cristiano Ronaldo, por exemplo, não ganhou Copa. E aí, Cristiano Ronaldo vai deixar de ser o Cristiano Ronaldo? Se diminui ele em relação ao que fez por Portugal, não no existe, país dele, não existe. pelo Real Madrid. Não, Eurocopa do Cristiano Ronaldo. Não se tá diminui maluco, nada em tá relação a isso, né? Todos os títulos individuais que ele ganhou. Mas é que eu digo, a gente precisa avaliar algumas coisas em relação à emoção. O que eu quero dizer com isso, Marcelo? Zico, tá? Qual é a imagem que eu tenho de menino do Zico? É de parar, né, nos finais de semana, e olhar o Maracanã lotado, com o Zico, com o Adílio, com o Andrade, com o Nunes, com o Tita, com o Leandro. Pra mim, um dos maiores laterais da história do futebol brasileiro. Aldair, caraca, velho, que Moser, timácio. Modair, Moser. Cara, Depois Jorginho, Leonardo, cara. Cara, fera isso, demais, cara. Que tipo de emoção? Quer ver outra coisa que eu Júnior Capacete, qualquer seleção que eu montar Sim. todos os tempos tem dois jogadores brasileiros. Júnior Capacete e Zico. Outro momento igual, Maestro. idêntico a esse. O Barcelona de Guardiola. Uhum. Quantas pessoas... Parava o mundo pra ver. Independentemente do que ganhou, claro que automaticamente tendo um time desse tu vai ganhar, o mundo para ver. O tic-tac ali, aquele Messi, e depois vem Neymar, Suárez, e os caras Xavi e Iniesta. Aquilo ali era mágico.
Entende? Como devem ter visto lá a Laranja Mecânica lá atrás, com o Cruyff, os caras fazendo o que Poxa, fizeram. aqui no Brasil, você teve o São Paulo do Telê era assim. Porra, É espetacular ver o São Paulo do Telê. não é só título, tá marcado porque ganhou tudo, mas e o que tu transportou, o que tu levou pro torcedor? Será que isso também não tem um valor agregado em relação a isso? Ô, Cris, sabe que muito legal isso que você colocou? Eu vou te falar. Sabe um time que todo jogador, cara, muitos jogadores citam, falam que foi o maior time que eles. Aí eu tô falando de jogador, né? Porque não ganhou tanto, mas muitos jogadores falam que o melhor time que eles iam jogar foi o Palmeiras de 96. Aquele Palmeiras que tinha na meia e ganhou. Ganhou poucos títulos, né? Eles acabaram perdendo porque ficou muito pouco tempo junto. Mas o ataque do Palmeiras era Miller e Luizão. Os armadores do Palmeiras eram Djalminha e Rivaldo. Porra, Cara, era um time sensacional que fez mais de 100 gols no Campeonato Paulista, 182 gols no Campeonato Paulista. E ataque dos 100 gols, né? Era sim. conhecido. E, cara, você vê muito ex-jogador falando que foi o melhor time que eles viram. Só que o time jogou 6 meses juntos, né? É o que eu tô dizendo, e o quão eles despertaram no torcedor a magia. Eu ouço, às vezes, algumas pessoas falarem assim, porra, o Ronaldinho pra mim, e isso é muito legal. O Ronaldinho pra mim, foi um dos maiores porque o Ronaldinho me mostrou, sabe, ele demonstrou ali, aquilo ali, eu senti a magia do futebol. Alegria, né? A alegria, magia, sabe, do improviso, do mágico. Eu sou um desses, cara. É isso que o futebol, a gente precisa disso. O cara, pô, é campeão, pô, levantou o título, foi lá, falou bonito na televisão, isso, aquilo outro. Não, peraí. Não tira o mérito. Não vou tirar nunca o mérito de uma conquista. É mérito. Mas também, pô, daqui a pouquinho teve o cara lá que teve um ano que foi um ano difícil, um ano complicado, e o cara foi lá e entregou. E fez com que o torcedor, num rebaixamento, ele foi lá e salvou. Estou dando um exemplo, foi lá e salvou. Tu tira o mérito, não tem. Tem que olhar de várias maneiras, entendeu? De vários ângulos, entendeu? Concordo plenamente. Poder fazer uma avaliação plena das coisas. Concordo plenamente, Cris. E assim, quando você vê um cara que nem o Zico, do tamanho dele, o que ele 82 representou, foi aquela o que ele seleção. representou para o Brasil. Cara, e ele era o melhor numa geração com Falcão, com Sócrates, Sim. com Careca. Ele era o cara. Você pergunta para esses caras todos, referências. Fala do Zico, o Rivelino falando do Zico, você vai ver. Então, assim, o Gerson falando do Zico. Você vê esses caras. Se a gente pegar hoje, tá? Fazer uma enquete, perguntar pro torcedor hoje, brasileiro, se ele prefere ter uma seleção de 82 e não ser campeã, Pois ou ter uma seleção atual hoje e ser campeão, o que eles preferem? É covardia essa pergunta. A gente sabe qual é que é. Até porque até a seleção de 82 não ganhou e tem muita gente que fala que pós 70 foi a melhor seleção que eles viram. Principalmente o pessoal mais velho, pega o pessoal que tem Sim. seus 55 para mais. Cara, assim, é quase que unanimidade. A melhor seleção que eu vi jogar foi de 70 e a segunda foi de 82 e não ganhou. Sim. Né? Então E a gente nunca vai tirar o mérito de quem ganhou. Isso. Cara, e eu vou levantar um tema polêmico aqui, Cris, antes da gente ir para os palpites. Veja bem, por exemplo, a Itália é tetracampeã do mundo. O último título da Itália, o time da Itália era muito, na minha ótica, é um time que encaixou, mas individualmente era um time ruim. Então, aí eu vou te fazer uma pergunta. O Roberto Baggio não ganhou título, mas o Roberto Baggio era melhor porque o Totti naquele título ele quase não joga, ele joga muito pouco, cara. O Roberto Baggio é muito maior, muito melhor do que qualquer... Vamos tirar o Totti, vai. Talvez seja uma competição tinha boa Pirlo, ali. tinha Mas Rossi. Atacante, do meio pra frente, jogador do nível do Roberto Baggio, você não tinha um, cara. E o Baggio não ganhou Copa. E aí? Entendeu? Como diz o Foi na Romário, o final. Romário fala, o Baggio era do meu nível. Uhum. Né? Foi na final, mas não ganhou. Sim. Então, assim, aí te falo, aquele time, se você pegar do meio pra frente da Itália, os volantes ali eram bons jogadores, então, mas assim, vamos colocar jogador de frente mesmo. Cara, não tinha um jogador de altíssimo nível ali, um meia, destruidor, um atacante. Não. Cara, e aí quer dizer que aqueles que não ganharam são piores porque não ganharam, entende? Eu lembro do centroavante da Itália, eu brinco, a Itália ganhou aquela Copa apesar do, não lembro se era o Luca Toni, eu não lembro quem que era, mas era um centroavante
assim, bem fraco, Bruto. né? Bem, não É dava, a o ataque da Itália. Itália não existia, né? Defesa fortíssima, meio campo O sistema defensivamente. defensivo deles, A nossa, esquece. mas, São os cara, era o melhores time que jogava por uma defensivamente. bola. E aí? Aí você vai pegar, vamos lá, porra, meu amigo, tá? Mas vou fazer uma comparação. Você vai pegar o Belletti, campeão do mundo, e vai falar que o Belletti é melhor que o Leandro? Não. Como é que você vai falar? O Beto Leandro não é ganhou meu Copa, amigo, meu bicho. parceiraço. Então, Mas eu é o que eu adoro tô o Belletti, dizendo. mas o Belletti fala assim, eu carregar o piano, eu era o jogador, Sim. corria pro time. Agora, pega um Leandro, craque, não ganhou Copa. Sim. Aí eu vou falar que o Belletti é maior que o Leandro porque o Leandro não ganhou. Cara, então se você não assistiu futebol, porque... Mas aí é que eu digo, a conquista, ela tem que ter, ela tem todo o mérito. É aí que eu digo, não tem como a gente fazer uma análise de, pô, a conquista é conquista, não é Claro. fácil ser campeão. Lógico que Não não. é campeão do mundo. É de muito difícil. Entende? Mas também não pode tirar o mérito de quem, porra, tem grandíssimos caras lá Claro, atrás que, exato, pô, exato. por uma questão de, sei lá, os deuses do futebol, enfim, não foi possível, mas Como é não que você tira- faz com Ibrahimovic, por exemplo? Que joga numa seleção que nunca vai ser campeã. Não Sim. tem condições. Não tem Então você condição. vai dizer, cara, você é centroavante, você pode falar muito tranquilamente. Conversando com o Marquinhos bastante sobre o Ibra, falou, cara, o Ibra é espetacular, tecnicamente, jogador do tamanho dele, veloz, ágil, inteligente. Tinha aquele Sim. comportamento dele, né, até folclórico, mas assim, Não, ele era como jogador, polêmico. cara, nasceu no lugar errado. Como jogador, tá? Sim, Não sim. como jogador. Porque se, a mesma coisa o Cristiano, com todo respeito, Portugal tá crescendo, mas se Cristiano tivesse nascido na Espanha, pô, o Cristiano que tinha ganhado 2 Copas, tranquilamente. Tinha melhorado muito. A mesma coisa eu falo sei lá, o próprio Ibrahimovic, né? Pô, a França foi campeã na última Copa com como é Giroud, Giroud. entendeu? Giroud, sei lá. Giroud. Compara ele com o Ibrahimovic, que é mais jogador. Compara ele com o Cristiano Ronaldo. Sim. Um exemplo. Mas é o time que deu certo, os jogadores que estavam ali e tal, não tem. Agora, você vai sair individualmente, você vai falar fulano é maior do que o outro porque foi campeão. Não. Cara, não tem comparação. Mas é que eu digo, mas aí precisa fazer essa análise, né? A grande massa precisa analisar essas coisas. Porque às vezes tu perpetua uma coisa que, na realidade, se tu for analisar, Exato. pegar números, pegar jogos e olhar tecnicamente falando, fazer, não, peraí. Pô, é um tópico, nós ganhamos, mas peraí. Que era diferente. Mesma coisa que se faz com o Zico, essa. Exato. Mas dizer o quê? Que o Zico não foi campeão do mundo, que o Zico não. Não tá no hall dos top. Por quê? Só se for O cego. Bádio, por quê? Cara, o Zico mudou. Cara, o futebol brasileiro, quando o Zico entra, cara, parava o Brasil por anos pra ver esse cara jogar. E o Flamengo. E ele era o craque da Que seleção. é isso que conta. E, cara, bate a falta. Era craque no pequeno espaço, tinha velocidade. Cara, o Zico era completo, espetacular. Cara. Ensinou o japonês a jogar bola. Pô. É isso, essa magia que falta, entendeu? maluco. Hoje em dia o título, claro, é importante, mas, cara, alguém vai ter que ganhar, não tem jeito, entende? Não tem jeito, entende? Mas a gente não pode esquecer daquele atleta, daquele personagem, daquele jogador que te trouxe, que te fez sonhar, que te fez enxergar coisas diferentes em momentos complicados. Espetacular, assim, falar do Zico é, assim, pra Não, mim, é e aí? um prazer, E aí você né? tem outros atletas também que passaram por isso, não quero ficar falando só do passado, mas, por exemplo, o Alex, não é que ele não, vamos usar o Alex não é que ele não ganhou Copa, o Alex não jogou Copa. Pois, O Alex era um gênio, um meia, cara, pra mim, um dos maiores meias que eu vi jogar brasileiros. merecia. O Alex, cracaço de bola, 2002, assim, ele teve um problema com o Filipão. Bom, Não ter ido ali pra mim é um absurdo o que aconteceu. O Alex era espetacular, né? Foi cortado por algum motivo específico. 2006 poderia ter ido também, e até 2010. Na Copa de 2010 a gente levou. Não levou. Na época o Dunga não quis levar o Ganso, não quis levar o Neymar, Sim. não quis levar o Ronaldinho Gaúcho, optou por não levar. Podia ter levado o Alex, um pouco mais velho, sim, mas o Brasil faltou aquele jogador. O Kaká vai como grande referência, mas já estava com aquela contusão dele que não deixava ele jogar. E o Brasil não tinha um meia. Tinha o nosso amigo Elan estava lá, era um jogador foi muito bem na seleção naquela Copa.
Mas faltava um meia realmente criativo, um Sim. jogador com essa característica do time jogar pra ele e tal. Faltou. O Alex poderia ter ido. Djalminha poderia ter ido numa Sim. Copa do Mundo. Jogadores de um nível técnico muito O alto. Pô. Djalminha só não foi porque teve aquele episódio. Ele tava Da já bem agressão. cotado pra ir. Ele iria, certamente. Mas esses caras não iam. Qual é o meu problema de hoje? A gente teve gerações que o Alex não foi pra Copa, que o Djalminha não foi pra Copa, que o Giovani saiu no primeiro tempo, que era outro gênio. hoje a Messia, gente não tem e esses hoje a gente não caras. tem um. É Pô, a incrível. gente tem que ressuscitar o... Desculpa, eu adoro o Neymar, você sabe, mas, cara, Neymar, pelo amor de Deus, fica bom, cara. Sim, Porque volta ele logo. vai ter que voltar logo, pelo amor de Deus, velho. Porque não tem quem vai fazer É. essa função ali, que você dá a camisa e fala, cara, você vai ser o 10. Eu até traria hoje, já discutimos isso uma vez em off, hoje eu traria o Neymar não pra ser o beirada ali, eu daria a camisa 10 no meio. Eu falei, cara, joga livre, Sim. deixa os outros correr pra você e você vai ser... Arma esse time. Você vai armar esse time, porque o Neymar ele chega bem, define bem, Tem qualidade né? pra isso. Tem qualidade na definição, ele é um jogador que A ele se construir adapta em qualquer posição. Vou jogar pro Neymar. Claro, você vai jogar pro Neymar, óbvio. Eu acho que Você é a vai nossa botar o única Vini pra saída correr hoje. se necessário, você vai botar o Rodrigo pra correr do outro lado, porque ele com a bola é o cara que mais diferenciado. E tenho certeza que falar que é pro Neymar todo mundo vai correr. Por quê? É o que precisa. É o que foi Tecnicamente todo mundo sabe quem é o feito, cara, é o que velho. foi feito na Argentina. Exatamente. Simples assim. Exatamente. Se alguém tiver um entendimento, se o Dorival Júnior tiver um entendimento disso e montar um time em prol do Neymar, pro Neymar tá mais tranquilo, ter um esforço menor e ficar mais solto para criar e poder chegar na frente com liberdade. É isso. Mas lógico. Mas É mas o único claro. hoje jogador que tem essa capacidade no futebol brasileiro. É extraordinário. É. É um fora de série. Nós temos bons extremos, jogadores aí em crescimento, mas ainda não são jogadores para assumir essa responsabilidade. A gente já tinha falado sobre isso antes. É exato. E a gente volta a enfatizar que hoje não tem. Quando eu olho pro Neymar, eu falo, tudo bem, você já viu, acho que foi uma entrevista do Cristiano Ronaldo, que eu ainda tô em dúvida se aquela entrevista foi real ou foi criada por inteligência artificial, porque eu não fui buscar. Mas ele fala uma coisa, ele fala, cara, o Neymar é espetacular. Assim, aí todo foi mundo mais a fala cabeça, a falta da mentalidade dele de querer ser, mais assim, questionável, né, cara? Não, Como, não se discute. como tecnicamente. Né? Bom, vamos falar agora da próxima rodada. Vamos entrar na previsão, nas previsões do Campeonato Brasileiro. Vamos abrir ali o palpitômetro ali da Betsul. Então a Betsul tem ali, a gente vai dar uma olhada em como é que estão as apostas no momento. Vamos lá. Palmeiras e Vitória, jogo amanhã às 19 horas. Palmeiras franco favorito, errado, Cris? Franco Favorito. E aí, uma vitória do Vitória aqui, cara, sem redundância, mas não tem como não ser. 8,38. Olha que zebra bonita aí na rodada, hein? 4,88 o empate e a vitória do Palmeiras 1,34, natural, porque o Palmeiras é o franco favorito. Aí eu acho que é difícil a gente opinar de uma forma diferente que a não vitória vamos do divergir Palmeiras. nesse tema específico. Mas se você for um pouco mais ousado, tá pagando bem ali, ó. 8 vezes o que você colocou, acho que é um Um momento. empatezinho, Dá pra mas brincar é ali. difícil segurar. É difícil segurar. Mas o Palmeiras é franco favorito, sem dúvida. Né? Juventude e Criciúma. Cara, jogo difícil, hein, cara? Acho que jogando lá no campo do Juventude, lá no Alfredo Jaconi, o Juventude leva vantagem, mas jogo duro, hein, cara? Jogo duro. Eu apostaria ali, principalmente. Cara, eu vou te falar, é um jogo que gosta de dar empate, né, Cris? Um jogo que gosta de dar empate. Eu acho que o Juventude tem um time melhor, tá mais organizado. Eu iria de Juventude, mas. Se tu colocar um empate aí, não é nada fora da realidade. Aliás, é um jogo que, se você pegar o histórico, ele gosta do empate, né? Impressionante, né? O empate está pagando 3,21, vitória do Juventude 2,12, vitória do Criciúma 3,49. Bahia e Internacional, jogaço de bola. Esse jogo vale a pena assistir amanhã às 20 horas. Olha que sequência legal para ver o futebol, né? 20 horas tem um grande jogo que é o do Palmeiras. Um duelo bem disputado aí do Juventude e Criciúma. E aí você tem às 20 horas um jogo muito interessante, Bahia e Internacional. Bahia é um time muito forte, muito consistente. Deu uma oscilada agora, né, para ser sincero. Sim. Mas um time muito bem treinado pelo Rogério Ceni, um time bom.
Olha, Cristian, eu sei do teu coração do Internacional, mas aqui eu vou de Bahia. Eu acho que o Bahia ganha esse jogo, cara. Aí leva uma vantagem. Tá num momento melhor, né? Tá num momento melhor. Eu não vou colocar o Davi, porque o Davi é um pipoqueiro, então deixa ele pra lá, vai. Davi, É isso aí, vai vamos Bahia. lá. Aqui vai no Bahia. Bahia pagando a vitória do Bahia 2,02. Internacional, um empate também. Olha, um resultado aqui muito interessante. Um empate pagando 3,26. Não é ruim. Olha, eu não sei não, viu, cara? Porque o Internacional também é um time bacana. Eu acho que se eu tivesse que brincar aí nessa aposta, acho que eu ia no empate, viu? Apesar de eu achar que o Bahia é favorito, mas dá pra ver. E a vitória do Internacional, 3,73. Até porque você brinca nisso, porque como entretenimento sempre, gente. Aqui é aposta como entretenimento. Ninguém quer ver aqui ninguém viciado, jogando. O fato é, joga como entretenimento, coloca ali um valor que não vai fazer diferença na sua vida, E brinque com brinca. seus amigos e brinque, leve isso como uma brincadeira. Enjoy. Exatamente. Isso aqui é curtição, é diversão. Eu, de vez em quando, brinco, mas coloco ali um pouquinho, R$ 50, e vamos dar risada numas Pô, apostas Davi, se a gente com os tivesse amigos. brincado na rodada passada, tinha dado uma boa grana, tá Ó, vendo? no jogo passado, pra vocês terem ideia, depois a gente pode até voltar lá, rodada passada, o Christian e o Davi puxa saco do Christian, onde ele foi junto. Eles tiveram 80% de acerto. E eu tive 70% de acerto. Então, Uma boa margem, né? teve o que a gente errou ali, principalmente, foi o jogo Do Bahia. do Bahia e Corinthians, que a gente achou que o Bahia venceria o Corinthians, e o Corinthians acabou vencendo o Bahia. Essa foi a derrota incomum ali da galera. Aqui temos um outro jogo muito bacana. Olha que jogão também. Ó. Olha quanto jogo bom, hein, cara, essa rodada tem. Confrontos interessantíssimos. Cruzeiro, Botafogo e Cruzeiro. O jogo é lá no. Deve ser no Engenhão. no Engenhão. Imagino que sim, né? 21h30 nesse sábado. Olha, cara, 1,89 a vitória do Botafogo, 3,34 a vitória do Cruzeiro, 4,14 é a vitória do Cruzeiro, né? 3,34 seria um empate. Cris, vou deixar você começar essa aí, cara, esse jogo duro. Botafogo. Botafogo. Cara, jogo duríssimo, duríssimo. Veja um Cruzeiro se estruturando, vindo bem. Aliás, teve uma polêmica essa semana do Cruzeiro, né? Do Pedrinho pedindo, segundo vazou uma informação, pedindo para escalar os jogadores que foram contratados, que se não jogasse quem foi contratado, o treinador podia pegar as coisas e ir embora, né? Pegou mal essa entrevista. Como eu não vi a fundo, eu não vou questionar. Eu não vi a fundo também, não, mas é dentro daqueles nossos 3 pilares: tempo, conhecimento e dinheiro. Isso é um problema. O problema é que, assim, se isso realmente aconteceu, é real, você gera um mal-estar muito grande no clube. Já trabalhei em clube de futebol que aconteceu isso algumas vezes. Então, assim, a gente sabe quanto isso gera instabilidade com a comissão. Aí o que acontece? Muita gente não entende. Isso é legal a gente colocar, viu, Cris, naquilo de. Muita gente, eu trabalhei 14 anos em clube de futebol. Ele jogou muitos anos. O que acontece quando um episódio desse, se real, não estou acusando, mas li na imprensa algo desse sentido, que aí o Cris vai poder falar também, eu vou contar aqui do lado de fora. Mas, cara, você começa a olhar o treinador, aí você tá falando o massagista, o fisioterapeuta, os jogadores, com desconfiança. Se realmente o treinador fizer o que a diretoria quer, você acha que ele perdeu a mão. Sim. Né? Ele perde todo mundo ali dentro. Se ele não fizer, ele fica numa situação extremamente delicada com a diretoria. Mas é complexo, cara. Marcelo, o que acontece nesse caso, tá? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em vários grupos de trabalhos em países diferentes, filosofias, culturas, enfim, diferentes. O que eu acho sobre isso? Tá? Dentro da experiência, logicamente, vivida. Nenhum jogador na face da terra ele é contratado para jogar. Sim, sem dúvida. Nenhum. Ou seja, tu tem um grupo de trabalho, sabe? Isso serve para dirigentes. Eu não vi o episódio, então eu não vou citar nomes, mas serve para as pessoas que estão no comando de clubes, né? Que eles prestem atenção nisso. Porque o futebol é o seguinte, é o trabalho no dia a dia, é a avaliação da comissão Sem técnica dúvida. e o grupo de trabalho.
Tu não pode perder a mão no grupo de trabalho, né, do grupo, por causa desse tipo de situação. E, pô, no momento que coloca o treinador lá, tu tem que confiar no treinador, na comissão técnica, porque ele vai escolher os melhores para aquele momento. Não é assim, ó, eu fui lá, eu paguei como dirigente ou como dono, não importa, agora tem as SAFs, eu paguei e tem que jogar. Não, mas peraí, não é assim que funciona. E tu acaba perdendo depois o grupo, porque os outros jogadores que estão jogando e o Cruzeiro vem tendo resultados. Ele vem crescendo na Com tabela. certeza. Na Isso mão pode do Fernando atrapalhar. Seabra, né? O nome do treinador do Isso Cruzeiro. pode atrapalhar muito lá no dia a dia dentro do grupo de trabalho. E outra, como é que depois um dirigente ou, sei lá, o dono do clube vai entrar dentro do vestiário para encarar os jogadores? Volto a dizer, é o único esporte no planeta que o empregado tem tanta força ou mais quanto o dono. Sim. Ele desestabiliza. O dono no futebol, aí a gente pode Olha, falar, cara, olha, muito importante é que você uma está posição falando, cara. polêmica, uma ideia difícil, uma visão difícil, mas é a verdade. O dono num clube de futebol, ou ele tem que entender que ele não é a peça principal. Não. Ele é um coadjuvante importante na gestão, mas se ele não entender que ele não é a peça principal e quem é o grupo, e todo mundo dentro do clube tem que entender isso, o que acontece? Não para passar a mão na cabeça do jogador, não. Tem que ser Não. cobrado. Mas assim, a partir do momento que ele acha que ele é maior do que os atletas e o clube, ele passa a ter um problema O muito que ele forte. manda, É. mesmo a gente sabendo da figura, né, da importância do presidente, o Ele não presidente é a pode figura mandar no máxima treinador. do clube. Ele tem que ser gestor Exato. de pessoas. Você pode até trocar o treinador, mas não querer um treinador que faça porque você não está na beira do gramado e tal. Isso é uma coisa que a gente, historicamente, hoje diminuiu muito, né, Cris? Mas Sim. antigamente era muito fácil, a gente ouvia muito dessas histórias. E assim, aí eu vou falar uma outra parte. Esse áudio do Pedrinho foi vazado de propósito, sim ou sim? Provavelmente. Sim ou sim? Com certeza, né, Com Cris? A gente certeza. sabe, foi vazado propositalmente esse áudio, tá? Exatamente para gerar esse mal-estar, assim, pô, o cara tá querendo mexer, talvez não tenha sido Tá crescendo. talvez não tenha sido a primeira ou segunda vez, então alguém falou, pô, esse cara tá exagerando, quer ver? Vamos usar a imprensa contra ele. Fato. Isso não. Fato. Aí a gente conhece internamente. E aí também ele faz um áudio pedindo desculpas, que também, naturalmente, é vazado à imprensa. Então, assim... Para remediar, vamos remediar isso aí. Foi mal. Porque o trabalho do Fernando está sendo bem feito, ele queria ali uma... Agora ficou ruim, né, para a imagem dele como dono, porque isso aí no futebol a gente fala, pô, puta trairagem, né? Sim, No fundo sim. a gente entende independentemente disso, Você imagina- mas cada um trabalha com as suas cartas. Eu não concordo com isso, Sim. mas fatalmente esse áudio dele foi vazado propositalmente, né? E o retorno dele agora também, o contraponto também, né? Para não prever o pior, Vamos deve ver ter. como serão os resultados daqui para frente. Bom, pelo menos o Cruzeiro ganhou nessa última rodada, né, cara? Foi uma vitória importante do Cruzeiro. Deixa eu até dar uma olhada aqui um pouco mais sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro venceu o Juventude por 2-0 e assumiu a quinta colocação com 32 pontos. Onde paramos? Aqui a gente estava avaliando o Cruzeiro e Botafogo, Isso, jogo duro, jogo duro. duríssimo. Olha, eu vou arriscar aqui um empate, cara. Apesar de eu achar que o Botafogo é favorito, mas eu vou arriscar aqui um empate porque É justo. eu acho que é um jogo duro. O Cris vai no No Botafogo e eu vou aqui no empate. Acho que seria até bom para o campeonato aí um empate, não aumentar tanto essa diferença. É bom pro Flamengo, pro Palmeiras. Daí Também. É bom. Também. Fortaleza e São Paulo. Já falamos um pouquinho desse jogo. O jogo lá em Fortaleza. Difícil. O Cris já falou que o favorito dele é o Fortaleza. Uhum. Tá? Segundo a BetSul aqui, tá pagando 2,24 Fortaleza. Um empate, 3,14. Eu iria no empate nessa partida. Eu acho que, apesar do favoritismo do Fortaleza, vamos falar, vocês estão loucos, estão falando que favorito é Fortaleza contra São Paulo, sim, mas lá o jogo é muito difícil, cara. Difícil. Assim, eu acho, casa cheia, ainda bem pro São Paulo, sorte São Paulo que o jogo é à noite. Calor Né? danado. Porque se fosse 4 da tarde era muito pior. Né? 3,14, eu vou num empatezinho aqui nessa partida. Temos aqui na sequência Red Bull e Fluminense, outro jogo duro. Né?
vejo o favoritismo do Red Bull jogando em casa. O que você acha aí, Cris? É difícil. Eu vou no empate. Vai no empate. Eu vou. Eu acho que o Red Bull leva essa. 2,5 vitória do Red Bull, 3,27 vitória empate, 3,62 vitória do Fluminense. Eu acho que o Red Bull leva. O Red Bull em casa, apesar de ele não ter aquele efeito torcida que a gente já Mas falou, ele é muito forte. mas ele é um time muito seguro quando joga em casa, né? Outro jogo bom da rodada, eu acho que esse jogo tem um favoritismo muito claro, Sim, né? claro. Já no domingo, né? Os outros jogos que a gente falou, o Red Bull já abre a rodada às 11 horas No contra o domingo. Fluminense, né? Tem Flamengo e Atlético Goianiense, um jogo assim, No Maracanã? no Maracanã, inquestionável o favoritismo do Flamengo, mas o Flamengo que abre o olho, porque o Flamengo ele tem tropeçado em uns jogos que às vezes o Flamengo ele às vezes ele me lembra o Robin Hood em alguns momentos, né? Ele vai tira ponto dos principais e dá uma tropeçada em alguns jogos que o time a gente... ainda não tá, falta alguma coisa ainda. Falta alguma coisa. O time ainda não embalou ainda, não deu a liga 100%. Agora, o elenco do Flamengo é impressionante, hein, Cris? Fantástico. Qualquer mudança que tu for fazer ali, no segundo tempo, tu põe Carlinhos, tu põe Gabigol, pode mudar pode mudar o time. É muito jogador bom. Pô, os caras tem Bruno Henrique, tem o artilheiro do campeonato, inclusive o Pedro, né? Pedro tem 9 gols, salvo engano, deixa eu ver, Dela Cruz, que é o sensacional. Acho que esse é o único que é insubstituível ali. Sim. O Luiz Araújo, bom jogador também. Muito bom jogador. Lateral esquerdo, bom jogador também. Tem Ayrton Lucas, muito bom jogador. Quer dizer, o Flamengo tem um elenco realmente... A defesa tá bem organizada agora. A gente conseguiu organizar bem a defesa. Fabrício Bruno, bom zagueiro, né? Veio do Red Bull, né, cara? Sim. Legal. Tem o Léo também, bom jogador também. O Pedro Artilheiro. Vamos falar de camisa 9 antes da gente voltar aqui. Que nível é o Pedro, o Christian? Até que ponto a gente pode esperar muita gente fala, e eu defendo essa tese também, que o Pedro, no mínimo, tem que ser um dos 2 centroavantes a serem convocados para a seleção brasileira, provavelmente que tem mais características de 9 aqui. Sim. Que nível é o Pedro, cara? Dá para esperar que o Pedro seja o 9 da seleção brasileira? Ele pode assumir esse posto? E o que falta para isso? Olha, o Pedro é um belíssimo jogador, né? Mas eu acho que ainda falta alguma coisa. Né? A nível aqui nacional, o Pedro é um dos maiores e defendo a posição do Pedro ir para a seleção. No grupo, sim. Mas ainda acho que falta alguma coisa para o Pedro ser titular da seleção brasileira. Né? A seleção, hoje, as figuras mais importantes da seleção brasileira elas estão nos lados do campo. Né? Hoje, representados pelo Vini Júnior e pelo Rodrigo. Pelo Rodrigo, sim. O centroavante hoje da seleção não é hoje a peça principal. Tem o Neymar, que vem como segundo atacante, um meia mais recuado, entende? E o 9 hoje não é a figura presente, né? Vai analisar hoje na Copa do Mundo, o Pedro jogou algumas partidas, tinha o Gabriel Jesus, né? Porque não é um 9, mas é um 9 diferente, de característica diferente. Então, eu acho que tem que trabalhar um pouco mais ainda para ser aquela peça, sabe? Dizer assim, vou colocar lá como era Ronaldo, Romário, né, na seleção brasileira. Mas ele, com certeza, ele pode estar na seleção, sim, e vai ajudar bastante. Quando eu olho o Pedro, eu faço uma análise de quem ele concorre. Eu não gosto do Gabriel Jesus como camisa 9. Eu acho que ele é um jogador que ele ajuda, ele corre muito pela lateral, participa, mas eu não vejo ele como aquele 9 jogador com aquela presença de área, que faz gol, que tem aquela qualidade. Eu acho ele um atacante que ajuda muito, que participa. Pode trabalhar, exato, pode até ser um beirada, mas não estaria na minha lista. Não com a responsabilidade do gol. Não brigaria na minha lista para ser o camisa 9 da seleção. Sim. Nessa lista que eu tenho hoje, não sei se eu vou esquecer de alguém, mas eu vejo correndo por fora, o Endrick, muito jovem. Sim. Acho que ainda tem bastante lenha para queimar, precisa amadurecer. Característica do Gabriel Jesus, as mesmas características. Eu acho que ele finaliza melhor, ele é mais... ele é mais agudo na reta final, na ponta final, mas é a mesma... tem muita semelhança. Acho que o Endrick
pode ser aquele 9 ali, Sim, mais de movimentação e tal, mas também não acho que ele seja o melhor nome nesse momento, honestamente É um falando. menino, ele tá vindo. Tá Exato. vindo, Aí temos 2 que foram para a Copa, que é o Richarlison e o Pedro. Apesar do Richarlison jogar na Europa, isso pesa a favor dele, tem mais experiência, está acostumado a concorrer ali com os zagueiros. Tecnicamente, eu gosto mais do Pedro. Sim, não, Como 9. Eu prefiro o Pedro. Eu acho que ele tem mais recurso, o cabeceio, eu acho ele mais inteligente. Respeito o Richarlison. Sim, o Mas Richarlison é talvez o mais força. Richarlison fosse aquele cara até para jogar como segundo atacante. Uhum. Né? Eu tenho minhas dúvidas se o Richarlison é realmente. Quando eu olho o Pedro, eu vejo assim, 9. Quando você vai falar o 9, característica de 9, assim, eu só vejo ele de verdade, assim, né? Depois dá uma olhada pra mim, Davi, no grupo do Porto, esse menino que foi convocado, que é do Porto. Esqueci o nome agora. Eu vou tentar levantar aqui também. Muito bom jogador. Foi convocado aí na última convocação, acho que do Dorival. Ele é do Porto. Vamos tentar achar aqui. Eu não me recordo também o nome. Eu sei do jogador que você está falando, mas não me recordo aqui Que às do. vezes foge, é muita informação, né? Ah, é muita coisa, sem dúvida, né? Parece que tá inclusive indo Se para falar o nome, eu Juventus lembro. aqui, né? Evanilson, é isso? Esse. Esse tá indo, parece que tá indo para Juventus, né? Esse pode ser uma boa peça. Você acha que esse tem a característica adequada? Da onde vem esse jogador? Você conhece? Você conhecia ele anteriormente, Ele Cris? esteve aqui no Fluminense, Uhum. saiu jovem, foi pra lá pro Porto jovem. Muito bom jogador. Thiago Motta pediu ele na Inter, né? Muito bom jogador. Ótimo. Então, bom, pelo menos está nascendo alguém aí que pode ter essa característica. E você vê nele essa característica. É um jogador dinâmico, ele não é um 9 fixo. Mas é um jogador que hoje, assim, se tu for comparar ele com o Endrick, é porque eu não. Ele é mais novo que o Endrick. Não é questão de ser mais novo, ele tá mais preparado. Ah, entendi. Entendeu? É isso. É porque jogou fora, né? É o que eu tô dizendo. É porque como o grande público, a grande massa que não acompanha ou não tem acesso às informações, eles convocam o jogador ele nem sabe quem é o jogador. Claro. Né? Como foi com o Firmino lá no início e alguns outros jogadores que saíram jovens daqui, que não tem tanta essa... Bom, aconteceu isso com o Messi na Argentina, só para vocês terem uma ideia. Claro. Então, tu imagina com o que sobra para os outros. Mas em relação a olhar e ver qual o desempenho desse jogador, o que esse jogador vem produzindo. O torcedor brasileiro não tem como acompanhar muito isso, mas a gente que está dentro do futebol e acompanha e vê muito, esse jogador aí ele já vem aí há 2, 3 anos aí fazendo trabalhos interessantíssimos no Porto. Tanto é que aí já está despertando interesse. É que a gente não fala aqui muito, né? Não sai muitas informações daqui, né? Mas é um jogador que já desperta interesse de grandes na Europa. Exato. E há valores consideráveis, atenção. Não vai ser 20 milhões de euros. Né? Sem dúvida, né, cara? Sem dúvida. Se bobear mais do que os outros jogadores aí que foram vendidos do Brasil, que estão aqui no Brasil ou que são mais conhecidos. Você viu, como é que você acha que tem um jogador que joga fora do Brasil, que eu gosto desse jogador, um canhoto, joga lá no futebol árabe ali da região, que é o Anderson Talisca. Cara, eu gosto, acho esse jogador muito bom. do Benfica. Você acha que ele podia ser um 9? Ele não é bem esse centroavante também, né? Como é que você enxerga ele, cara? Ele é um jogador que ele se movimenta bem na frente. Ou seja, não tem uma posição fixa, entendeu? Meio Firmino, assim, talvez. Ele flutua. Mas ele, bate bem na bola. Bate muito bem na bola. Faz gol. Cabeça também, né? Cria. Jogador alto, canhoto, difícil de marcar. É um jogador que tem que ser observado, para ver onde pode ser encaixado. A gente não também, como eu digo, aqui não tem muita informação do futebol árabe, não se vê muitos jogos. Tá o Cristiano Ronaldo lá, né? Tu não consegue Al-Nassr. saber o que está acontecendo, né? Porque tu não tem acesso a muita informação. Mas é um jogador a ser... Já no Benfica já tinha feito um bom trabalho. Jogador grande, quase 1,90 m, bate pé esquerda difícil. Tem experiência na Europa. Internacional. Não sei, eu gosto de jogador, cara. Às vezes que eu vi ele realmente me impressionou ali. É isso, vamos continuar aqui então ao palpitômetro para a gente fechar aí a rodada. Temos aí Flamengo e Atlético, a gente já cravou aí que o Flamengo é o favorito para essa partida.
Acho que Sim, sem dúvida, não, né? Difícil falar alguma coisa. No Maraca não dá para segurar. Não tem jeito. E Cuiabá e Atlético Paranaense. Opa! O que aconteceu Eu aí? entrei no. Ah. Cuiabá e Atlético Paranaense. Temos aqui jogo no campo do Cuiabá. Mato Grosso. Cara, um jogo muito difícil, hein, cara? Muito difícil. Porque assim, às vezes o Cuiabá, o pessoal olha pro Cuiabá, pensa um time que é difícil de ganhar, é esse Cuiabá, né, cara? Ah, é difícil. É um time chato. Eu vou te falar, eu se tiver que apostar aí, eu colocaria no empate nessa partida. Cuiabá, nas odds, aqui tu vê que as odds estão muito próximas, né? Sim, Ó, sim. 2,58 a vitória do Cuiabá, 3,7 a vitória, o empate, e 2,81 vitória do Atlético. Eu acho que é um jogo Um de empatezinho empate, aí cara. cai bem. Dois times que brigam muito, enfim. O jogo dia 28, também no domingo, né? Às 19 horas. Atlético Mineiro e Corinthians. Depois temos aí 2 jogos aí realmente muito bons. Atlético Mineiro e Corinthians. Eita, esse é um jogo quente. Eu vou falar o porquê. O Atlético, como historicamente, tem uma dificuldade de ganhar do Corinthians lá no Mineirão, que é impressionante. O Corinthians tem um histórico acima do Atlético de Vitórias jogando lá no Mineirão. Isso é um dado curioso. O futebol, às vezes, ele tem alguns times que parece que não encaixa quando joga com o outro. E o Corinthians tem um histórico vantajoso em cima do Atlético Mineiro jogando no Mineirão. Aqui eu vou te falar uma coisa, acho o time do Atlético melhor, mas acho que o Atlético não vem jogando bem. Oscila. Vem Oscila oscilando muito. muito. O que você acha, Cris? Mas quem é que eu te diga a verdade? Esse tipo de jogo aí, o Atlético também cresce. E outro, tem muito jogador experiente, Sim. entendeu? E ali tem o Scarpa, tem Hulk, tem Paulinho. Eles estão vivendo um momento muito bacana. Gosto muito do Scarpa, cara. De um jogador inteligente. Cara, vai ser um jogo duríssimo pro Corinthians. Entendeu? E pro Atlético também. Mas ainda acho que o Atlético leva uma ligeira vantagem. Então o Cris acredita na vitória do Atlético, fazendo o papel de mandante, jogo difícil. Mas, pagando 1,67 a vitória do Atlético, 3,56 o empate. Cara, eu acho que o Corinthians vai ganhar esse jogo, cara. O Corinthians tem um histórico muito positivo e, cara, mesmo em momentos difíceis, Cresce. o Corinthians costuma ganhar lá do Atlético. Se eu fosse apostar nessa aqui, eu apostaria na vitória do Corinthians aí. É uma zebra, com certeza, mas eu acho que o Corinthians tem crescido e é um jogo que o Corinthians pode aprontar. Grêmio e Vasco. Ixi, Maria. Esse é um jogo duríssimo também. O Vasco teve uma crescente nos últimos jogos, né? É inegável, né? Do Campeonato Brasileiro. O Grêmio vem melhorando também, a gente já falou a esse respeito, né? Sim. O Grêmio é um time que, apesar de não estar bem na tabela, os resultados do Grêmio são piores do que o futebol que o Grêmio vem jogando. Sim. Acho que contra o São Paulo, o Grêmio merecia pelo menos um empate. E contra o Corinthians, Poderia eu ter acho ganho. que o Grêmio poderia ter vencido essa partida. Ter vencido. Independentemente aí. O Vasco antes perdeu do o Atlético Mineiro fora, mas vem de uma vitória antes contra o Atlético Goianiense fora de casa. Cara, jogo duríssimo. Jogo duro. Porque são duas equipes vivendo momentos diferentes. Né? O Vasco subiu ali, deu uma galgada boa na tabela. Qual é a posição do Vasco hoje na tabela? O Vasco é o 11º com 23 pontos em 18 jogos, um jogo a menos. O Grêmio tem 15 pontos em 17 jogos, tem 2 jogos a menos que a média dos outros clubes, um jogo a menos do que o Vasco. Né? Então, tem empate. Você vai no empatezinho aí, cara, é um jogo que cheira empate, Cris. Vou ser bem sincero para você. Vitória do Grêmio 2,07, empate 3,24, vitória do Vasco 3,60, mas eu vou acompanhar o Cris nessa daqui. Eu acho que Grêmio e Vasco é um jogo que cheira empate. E aí,
terminamos aí a rodada. E como é que tá o Santos? Será que a gente consegue abrir a Série B aqui, ó? Abre aqui, Davi, a Série B do campeonato pra gente dar uma olhada Santos aqui. tá bem. Queria ver qual é o próximo jogo do Santos aqui na rodada. CRB e Santos, é isso? No domingo? É isso, CRB e Santos, domingo, 6h30 da tarde. Jogo fora de casa. O que você tá achando do Santos aí nessa rodada pra gente finalizar? O Santos, ele é líder, né, do campeonato. Sim, sim. Dentro do campeonato deu uma oscilada normal, essa transição do time grande para a Série B, ela é difícil, né? Até porque foi montado um grupo de Série A para jogar a Série B, Sim. entende? Com jogadores ali experientes e bons jogadores. E agora está começando a se encontrar na competição, né? Começou a entender como que é que joga a Série B e começou a ter os resultados e tá avançando. Sem dúvida. O que eu vejo no Santos também, muito importante, é que o Santos trouxe um cara, o presidente do Santos é um cara que sabe de futebol, conhece, é um cara que voltou, que assumiu, então Tem assim, experiência de ele longos tem anos. experiência de longos anos, então assim, ele é um cara que assim, ele não entenda que o Santos vai ser espetacular, mas o Santos vai ser extremamente competitivo, porque é um cara inteligente, um cara que O conhece. Carille é assim. Se Exato. for analisar todas as equipes que o Carille montou, são equipes que têm esse perfil, né? Sim. Não, ainda mais quando não tem muito investimento, vai ser regular e vai ali, passo a passo, vai avançando, vai chegando e quando vê, tá lá. Exato. É isso. Foi campeão brasileiro assim, né? Pelo Corinthians, né? É isso. Inclusive 2 vezes, salvo engano, ele foi campeão Tanto é que agora vezes, o Corinthians né? queria de volta. Exato. Pra ter uma ideia. Uma ideia. Cara, é um treinador realmente que tem a cara da competição Ele também, entende, sabe? Jogar Santos, com ele começou bem, teve uma queda vertiginosa, ficou acho que 5 jogos sem ganhar. Sim. E aí se recuperou bem, primeira colocação, abriu vantagem. Acho que apesar de ser um jogo difícil, fora de casa, difícil, o Santos tem... Eu tivesse que apostar um Santos empate, eu vou no Santos, não vou ficar no muro, não. E bota o regulamento debaixo do braço, vai lá, pega um empatezinho, depois ganha em casa e vai mantendo. É assim. É isso. E o Santos é um adversário, um time que eu tenho muita simpatia. Quero que o Santos tenha a história do maior jogador de todos os tempos. Sim, a história do futebol brasileiro tem muito a ver com o Santos. Pelé é o meu maior ídolo no futebol. Brasil, não adianta, cara. O Santos devia ser incaível no futebol brasileiro por tudo que o Santos representou com aquele time, com aquela história do Pelé, muito do que o Brasil chegou. O Santos sempre um celeiro, revelador de jogadores. E assim, eu tenho realmente muito carinho pelo Santos, pela história que tem o Santos, quanto o Santos contribuiu para o futebol brasileiro, né, Cristian? Continua contribuindo. A camiseta 10 do Santos, ela é pesada, né? Os caras tinham que pendurar lá em cima. Eu vi o Zé Roberto contando quando o Luxemburgo falou: Pacheiro, você vai ser meu 10. Imagina. O Peixe, vai ser meu 10. Ele contando essa história muito engraçada, cara. Muito bacana. Cris, por hoje aí, ó, um pouquinho mais de 1h30 de podcast. Vamos encaminhando para o final, meu parceiro, meu amigo. Queria te agradecer mais uma vez. Junto, meu. Deixa um recado aí para a galera. Galera, espero que a rodada seja boa, que a gente possa aí ter contribuído muito com vocês aí, com os palpites e com a resenha, a nossa resenha aqui de hoje, né? E a gente se encontra aí em breve novamente para discutir, analisar o que foi dito, né? Se a gente acertou, se a gente errou mais, e falar sobre futebol, que é sempre muito bom, muito interessante. É aqui sempre com transparência, que não tem ninguém defendendo uma bandeira, aqui cada um fala o que pensa, que eu acho que essa não tem nada, que a gente vai falar o que cada um pensa. E quando o Davi também não quer falar, ele não fala. Davi não fala, hoje a gente é também a gente. Toda sexta-feira, né, Cris? Vai ser pontualmente na 12:30. Aí das duas um pouquinho, vai depender aí do dia como tiver, sempre com convidados, a gente vai começar a trazer convidados para vocês aqui no Meio do Futebol. Cris, importante, para te achar nas mídias sociais, cara, quem quiser te seguir. Christian CD Oficial com 2 Fs. Christian CD Oficial com 2 Fs. Cara, o homem é bravo, é 2 Fs no oficial, o homem é bravo. Pessoal, agradeço muito aí a você que acompanhou o nosso programa, o Palpite Cast estará de novo na próxima sexta-feira. Fale bem ou fale mal, quer me seguir? Marcelo Santoro Oficial, e siga o Palpite Cast, principalmente ali nas mídias sociais. Você vai ter ali no Shorts no YouTube, você vai ter a publicação no YouTube e você vai ter também no Instagram, onde você vai ver cortes desse programa que ficou muito bacana,
PalpiteCast, esse é o nosso canal oficial. Um grande abraço, bom final de semana, hora de tomar aquele negocinho, tá chegando a hora, final de semana encostando, hora do churrasquinho, futebol, cerveja, vamos que vamos. Boa semana para bom final de semana, espero que seu time vença, também se não perder, semana que vem a gente tá aqui para falar mal dele, tá tudo certo. Um abraço, Cris, fica com Deus. Valeu, mano. Até mais, irmão. Valeu, Tchau, tchau. 1, 2, 3, come on.